Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? As propriedades dos materiais podem ser correlacionadas com os tipos de ligação existentes entre as espécies que os constituem. Com base nessas informações, julgue os itens 1 e 2. Então vamos lá. 1. O fato de um metal ser um bom condutor de eletricidade deve-se ao deslocamento de elétrons que se localizam em torno dos centros de carga positiva? Pois muito bem, pessoal, é mais fácil trazer uma imagem que a gente pode explicar até melhor. Então nós temos aqui, supondo que nós temos uma estrutura metálica onde as bolinhas pretas são os elétrons e as bolinhas verdes são os núcleos. Ou seja, esses elétrons livres, eles ficam o quê? Literalmente livres, que a gente até ouve esse mar de elétrons aí, o que acontece, tá? Então eles têm como se fosse uma liberdade de caminho, de direção, nesse caso, tá? E o que acontece? Eles até falam, o deslocamento de elétrons que se localizam em torno do centro de carga positiva, sim. No entanto, quando a gente conduz a eletricidade, ou seja, coloca a eletricidade em algum tipo de metal, por exemplo, na fiação de cobre, a gente dá um sentido para esses elétrons, tá certo? Então a gente faz o deslocamento. Então, tá certo. O fato do metal ser um bom condutor é por conta disso mesmo, que deve-se ao deslocamento dos elétrons livres. Então, seja o que é? A 1 é verdadeira, tá? 2. O fato de o cristal iônico ser quebradiço está relacionado à alternância entre cargas positivas e negativas na estrutura cristalina? Pessoal, primeiro, o que é um cristal iônico? É uma ligação entre o metal e não metal, onde o metal doa elétron para o não metal, ou ametal, e ele ganha esse ametal. Tá legal? Então, até aqui tá certo. Vamos ver o restante, né, da afirmação. Ele é mais quebradiço, claro. É só a gente pega um pedaço de cobre, um pedaço de ferro, que é uma ligação metálica por inteira, e um sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. O cloreto de sódio vai ser bem mais quebradiço. A gente não vai conseguir quebrar uma barra de ferro com tanta facilidade que a gente vai quebrar o cloreto de sódio, que é o sal. Pega um sal grosso até, melhor. Aí a gente começa a perfurar, bater nele, ele vai ser muito mais quebradiço, certo? Então, apesar disso, que é a alternância entre as cargas positivas e negativas. O deslocamento de uma camada de íons em relação à outra dentro do cristal iônico leva à repulsão entre os íons, o que produz uma ruptura na estrutura cristalina. Então vamos entender o que aqui, pessoal? Tá vendo? Trouxe um composto iônico, cloreto de sódio, onde o vermelho é o sódio e o verde é o cloreto, né? O ânion cloreto. Então, no momento que fala assim, ó, no momento, vamos imaginar numa batina, onde a gente quebra, tem um deslocamento de uma camada de íons em relação a outra? Sim. Ou colocando em água, que a gente separa isso. Leva a repulsão entre os íons? Sim, vai levar a repulsão entre os íons, dependendo de onde está. Positivo com positivo vão se repelir, negativo com negativo vão se repelir. Conforme a gente está batendo, a gente vai ter essa quebra. Por que na metálica é mais difícil? As ligações não é que significa que é mais forte ou mais fraca. Que nesse caso, pessoal, o cloro tem a maior tendência de puxar os elétrons. Então, na hora que você bate, você quebra. É a mesma coisa que a força quando a gente coloca na água. Libera, tá? Exatamente isso. Então tá correto. Também é por conta disso, tá? Expliquei de uma forma mais tranquila aqui, pessoal, pra gente entender um pouquinho do que a gente está tratando. Mas sim, as duas afirmações são verdadeiras. Tá correta. Tá legal, pessoal? Então, sem mais delongas, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. Não esqueça que agora a gente está com um botão aí, ó, seja membro, ajude esse canal a crescer, eu ficaria extremamente grato. Também segue ali, ó, Exatamente Matemática com o professor Adnan também, outro fera. E vamos crescer a comunidade do Exatamente. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço, valeu!